nós podemos ser contra e somos, não existe essa idolatria a uma pessoa, mas você deve ter gente que gosta de você, teria um fã-clube. E admira. E te admira. Mas aí eu já tenho uma outra maneira de pensar em relação a isso. Uma vez conversando com uma pessoa, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando a Lady Gaga sai dos Estados Unidos e vai para o Japão fazer um show, ela não está indo só pelo dinheiro. O que tem a ver Lady Gaga com o japonês? Nada a ver. Mas ela vai para quê? Para discipular aquele povo com a cultura dela, com aquilo que ela acredita. Então Deus tem falado isso comigo ao meu coração. Se você está na televisão e no rádio, você precisa discipular as pessoas com a cultura que você tem. Qual é a cultura que eu tenho? A cultura do reino. Não é a cultura do Brasil, não é a cultura do Jean, mas é a cultura do reino. A cultura do reino fala de quê? Fala da cultura do marido que precisa honrar a sua esposa, do pai que precisa tratar os seus filhos da maneira correta, do filho que precisa honrar os seus pais, etc. e tal. Então a mídia deveria ser um local, para alguns, principalmente para você, para a Rede Super, a nossa proposta é essa, de você levar esses valores e princípios. Discipulando pessoas. Pessoas que talvez não teríamos contato. Discipulando. Por exemplo, quando eu estou no programa de televisão ou no rádio, eu faço um comentário a respeito da minha esposa, dos meus filhos, eu não estou querendo aparecer, não estou querendo expor minha família. Muito pelo contrário. Eu estou querendo, nas entrelinhas, ensinar, por exemplo, aos homens, aos maridos, sem muita pretensão, obviamente, mas tentando dar um bom exemplo de como que um marido deve tratar a sua esposa. Porque eu fui marido antes de Jesus e sou marido depois de Jesus. Verdade. Eu sei quem eu era antes de Jesus e sei quem eu sou depois de Jesus. Minha vida mudou, meu casamento mudou. E falando nesse tentando de ajudar. seguidores, você já deu autógrafo? E é errado dar autógrafo? Não, eu nunca dei autógrafo, mas já tirei foto. Eu acho que autógrafo está muito dentro daquela visão do artista. Eu não me considero um artista, eu me considero um servo do Senhor que tem o privilégio e a honra de estar na mídia. Você conta nos dedos quantas pessoas têm essa oportunidade. Então eu preciso usar da melhor maneira possível e quero ser uma inspiração, como é o lema nosso aqui da Rede Super, inspirando você. Vamos à próxima pergunta. Pastor, pode ter programa de televisão? Essa pergunta é muito simples. É simples, claro que pode. Pode, não Claro tem que problema pode, nenhum. não tem pecado Depende, é claro, da motivação e da proposta daquele programa. Agora, não só pode como deve, eu acho. Até. Cuidado, né? Porque é muito fácil formarmos uma opinião através da mídia, da televisão, do rádio, do jornal, de um site, e pessoas nos seguirem a partir daquela opinião. Isso aconteceu logo no início da igreja, várias heresias surgiram e pessoas seguiram essas heresias. Uma delas, acreditava que Jesus era uma substância fantasmagórica, que ele se manifestava em certo tempo e ali era o Jesus Deus. Teve gente que acreditou nisso. Tiveram pessoas que acreditavam que Jesus, logo após o nascimento, veio um Espírito de Deus e se apossou daquela criança. Tiveram pessoas que seguiram essas heresias. Então, desde o início da igreja, surgiram heresias e os pais da igreja, vamos pegar a história da igreja lá atrás, se levantaram justamente para combater isso. Então, o programa de televisão, ele deveria vir com a bula, né? Vamos dizer assim. E a bula é a sua Bíblia, para você medir o conteúdo daquele programa. Porque eu posso fazer um programa, posso comprar um espaço, mas eu posso falar aquilo que eu quero, correto? E aí, quem vai julgar isso são como os crentes de Beré dizendo lá em Atos. Eu preciso examinar se aquele programa está dentro, se esse programa Mente Aberta está dentro daquilo que a palavra diz e aceitar ou não. Sim, verdade. Não é isso? Eu concordo plenamente com você e acho que quando alguém vai para a televisão, um pastor quer abrir um programa de televisão, ele precisa realmente ter certeza de que ele está comprometido com os valores e os princípios do reino de Deus, porque senão aquilo vai engoli-lo, ele vai se perder no meio do caminho. Ele acaba se perdendo. Com certeza. Vamos à próxima pergunta? Meu nome é Ellen Carolina e eu gostaria de saber, mídia e Bíblia, isto combina? Na minha opinião, tem tudo a ver, porque a mídia sem a Bíblia não tem valor nenhum. A mídia sem a Bíblia, para mim, não tem valor nenhum. Hoje, em tudo que eu olho na televisão, tudo, desde o comercial da roupa, até o comercial do restaurante, até um programa de televisão, uma novela. Eu não assisto novela, mas às vezes você está na casa de alguém que está assistindo. Então, eu sempre tento analisar passando pelo crivo da Bíblia. E se eu não vejo valores bíblicos ali, para mim eu já descarto aquele programa, aquela programação. A gente estava, você tocando nesse ponto,
Existem hoje a mídia, vamos dizer assim, existe a mídia impressa. A Bíblia seria uma mídia impressa. Eu não estou desmistificando a Bíblia, vamos dizer assim, mas é uma impressão da palavra de Deus. Chegou até a gente por esse veículo. Por isso, através de Gutenberg. Hoje a gente percebe uma tentativa de outras emissoras a ganhar o público cristão. E eu percebo que eles querem formar a opinião a partir do conceito deles. E a gente até falava sobre isso quando eu dizia em um mandamento quebrado, que é tomar o nome de Deus em vão. Queria que você pontuasse mesmo, porque aí você é um convidado, é o pastor Jean, é o Jean, apresentador que está aqui. Essa relação que nós vemos em novelas, em teledramaturgia, em seriados, onde se tenta encaixar uma pessoa ali dizendo que ela serve a Deus, com estereótipo totalmente usa errado. o nome de Deus, e o risco disso, porque ali sim é usar o nome de Deus em vão. Quando as pessoas elas fazem algo superficialmente falando, por exemplo, vamos citar uma novela, pega um personagem crente, Sim. carregando uma Bíblia e tenta... Com jargões, Jesus, está Exatamente. amarrado, misericórdia. Exatamente. Está construindo ali, ou está demonstrando um estereótipo totalmente superficial, que não tem raiz nenhuma na palavra de Deus. E a ideia ali, muitas vezes, é difamar aquele público, né? Aquele grupo de pessoas que está sendo representado por aquele personagem. Quando acontece assim, aí eu vejo isso com muito temor e tremor, porque as pessoas que fazem isso podem, de fato, ter sérios problemas com Deus depois. Agora, quando há uma sinceridade, estão tentando passar aquilo para realmente valorizar o personagem, porque, vou citar aqui, quando pegam, por exemplo, um casal de pessoas que querem mostrar um valor totalmente errado, sei lá, um marido traindo a esposa. Então, quando eles pegam um marido traindo a esposa e colocam numa novela, eles valorizam aquele personagem, valorizam aquela situação e querem mostrar que aquela situação é correta, é normal e todo mundo deve seguir aquilo. Então, estão valorizando, estão querendo passar aquela ideia. Mas quando não fazem isso com um personagem que representa o nome de Jesus, muito pelo contrário, querem deturpar aquele personagem, aí você percebe uma artimanha maligna para tentar destruir a ideia daquele personagem. Né? Pois é, e aí a pessoa precisa estar atenta, porque não precisa dela, às vezes, nem perguntar, pastor, posso fazer isso? Não, se ela conferir aquilo que a regra de fé e prática dela já diz, ela não vai deixar aquilo entrar na casa dela, correto? Vou citar um exemplo para você. Há um tempo atrás, uma determinada pessoa que se dizia evangélica, ela foi questionada porque ela era uma atriz pornô, ela foi questionada porque ela estaria prestes a gravar um filme pornô com um noivo, um namorado dela. E disseram para ela, mas você não disse que é evangélica? Não, eu sou, mas eu vou gravar. Quer dizer, pelo amor de Deus, você está exposto na mídia, como é que você vai fazer uma coisa dessa, meu Deus? Então, essa pessoa possivelmente não entendeu o peso que é carregar o nome do Senhor. Então está indo para a mídia com a motivação errada. O que a gente percebe isso. Hoje a gente começa a terminar o programa, vamos dizer assim, né? Mas eu queria que você pontuasse no fato de você ter a experiência hoje, você tem um culto, e eu vejo você até falar pouco do culto que você dirige, Sim. que é o culto em inglês, em separar isso, no momento que você está na televisão, você ser um apresentador para levar uma mensagem de esperança e fé às pessoas e não simplesmente arrebanhar pessoas para o seu rebanho. Eu vejo que arrebanhar pessoas é consequência, porque ninguém vai atrás de um líder que não os cativa. Né? Você não vai ver ninguém seguindo alguém que não cativou. É natural. As pessoas seguiam Jesus porque eram cativadas por ele, eram tocadas por ele. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar dizendo para as pessoas que eu tenho um culto o tempo todo e forçando a barra. Eu posso dizer em um momento ou outro que eu tenho um culto, está à disposição, você quer fazer. É aquela situação, você não vai para a televisão para ter uma igreja, você tem um povo e vai à televisão uma coisa para representar aquilo que você já vive. Exatamente, uma coisa é consequência da outra. Parece que a gente tem uma última pergunta e vamos ouvir essa pergunta. Tem mais uma pergunta, é aqui, olha. Como pastor e apresentador, você já passou por uma situação indelicada? Já passei por várias situações em que eu acabei percebendo que eu tinha que ter um jogo de cintura ali. Certa vez nós estávamos apresentando um programa ao vivo, nosso programa de Tudo Um Pouco, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, ao vivo, e o tema era pirataria. E trouxemos um advogado especialista em pirataria,
Então, começamos a falar sobre o que a lei diz a respeito disso e o que a lei de Deus também diz a respeito disso. E num dado momento, eu disse assim, olha, aqui em Belo Horizonte tem um shopping popular com várias barracas de produtos piratas. E incentivo. E eu disse assim, o que me surpreende não é ver os caras lá do meio secular fazendo pirataria. O que me surpreende é que nesse shopping popular tem uma barraca de produtos evangélicos. Você ganha uma Bíblia. Que vende Bíblia original de um lado e CDs e DVDs piratas. Eu acho isso um absurdo. E, de repente, a diretora fala no meu ponto, olha, tem um telespectador querendo participar ao vivo, e ele tem uma banca num shopping aqui que quer se justificar. Eu falei, tudo bem. Então entrou o moço ao vivo e ele falou, porque os artistas evangélicos cobram muito caro, etc. Então, ainda perguntou, mas o senhor é artista? Eu falei, não, eu não sou artista, estou aqui defendendo o pão dos meus filhos, né? Eu não tenho livro para promover, não tenho CD para promover, pelo menos ainda não tenho, quem sabe Deus me dá. Então, ele disse, mas é um absurdo, eu vendo produto pirata porque os CDs são muito caros. Eu falei, mas não dá direito, um erro não justifica o outro. Né? O fato do cara cobrar o CD caro, você não pode roubar o direito do cara. Você planta um pé de manga, cuida dele a vida inteira. Aí quando a manga está lá amarelinha para você colher, o seu vizinho vai lá e toma tudo e vende, não está certo. Então foi muito indelicado isso, mas a gente conseguiu sair. Ô, Jean, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui.